Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, nesta terça-feira, dia 20 de agosto, dia em que nós celebramos o grande doutor da Igreja, São Bernardo de Claraval. Peçamos a sua intercessão. Vamos agora ao Evangelho, abra a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho que está em São Mateus, capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 30. Mateus, capítulo 19, do versículo 23 até o versículo 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no seu trono, no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje os discípulos ficaram espantados com as palavras de Jesus, quando Jesus afirma a dificuldade, praticamente a impossibilidade de um rico entrar no reino dos céus. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é essa analogia que Jesus usa. Eu já vi várias explicações, mas uma delas era que esse camelo seria aquelas cordas muito grossas, toda com a ponta desfiada, que, por exemplo, se usa nos portos, quando tem um navio que chega e precisa amarrar, tem aquelas cordas grossas e muito cheia de fios na ponta, passar pelo buraco de uma agulha, praticamente algo humanamente impossível. Ou então o próprio camelo mesmo, um animal que poderia passar pela frecha de uma passagem numa parede. Então eu já ouvi essas duas explicações. Mas a questão aqui que a gente precisa entender é que rico aqui não é no sentido somente material, porque existem também muitos pobres orgulhosos, arrogantes. Então existe pobre rico, e rico pobre. É claro que o que Jesus está chamando a atenção aqui é exatamente o apego do coração às coisas materiais. É quando a gente coloca os nossos bens, aquilo que a gente tem, materialmente falando, como se fosse os nossos ídolos. A gente tem uma casa, tem um carro, tem um computador, tem um celular, tem um terreno, tem alguma quantia no banco, e a gente coloca aquilo como se fosse o ápice, como se fosse o centro das nossas seguranças, como se a nossa vida girasse em torno disso. O pecado está exatamente aqui. Quando o dinheiro, quando o poder, quando os bens tomam o lugar de Deus. E aí Pedro, ele vai perguntar: Jesus, nós deixamos tudo, e o que a gente vai ganhar com isso? A gente sempre tem essa pergunta, O que eu vou ganhar com isso? Essa minha vida de sacrifício, de doação pelo reino de Deus, o que eu vou ganhar com isso?
E aí Jesus fala que a recompensa virá sim. Quem deixou pai, mãe, irmãos, campos por causa de mim receberá 100 vezes mais e como herança a vida eterna. Jesus promete, isso é uma promessa de Jesus. A partir do momento em que Deus se torna o meu maior tesouro, o centro das minhas escolhas, da minha vida, o sentido, a razão do meu existir, pode ter certeza que a recompensa prometida por Jesus virá. Então, a gente precisa tomar cuidado. Gente, uma vez eu escutei uma parábola tão interessante, disse que existia um homem que vivia no meio de uma floresta como um eremita, muito pobremente, né? Ele só tinha um bastão, um manto e um livro. E ele ficou sabendo que existia um rei muito piedoso, um rei, tinha um castelo, tinha os seus súditos, tinha a sua família, que era um homem de muita oração, era um homem muito piedoso. E ele disse, impossível um rei ser piedoso desse jeito, ser tão temente a Deus desse jeito. E ele foi lá, né, conhecer esse rei. O rei o acolheu com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Convidou ele para fazer um passeio no bosque, né? E ele pegou o manto dele e colocou lá no castelo, né? E foi caminhar com o rei, somente com o seu bastão. Tinha deixado o livro em casa, na casinha dele. E aí eles estavam lá caminhando, conversando sobre as coisas do céu, sobre as coisas de Deus. E quando eles voltaram, o castelo estava pegando fogo. Graças a Deus, todas as pessoas saíram a tempo, ninguém morreu, mas o castelo estava lá pegando fogo, né? E o mongezinho lá se desesperou. Como é que pode? O castelo está pegando fogo, meu Deus, e tal. E o rei, não, calma. As pessoas estão todas aqui, ninguém se feriu. Não, mas como é que pode? O castelo pegou fogo. E o rei, não, calma, a gente vai apagar, não se preocupe, fique tranquilo. O importante é que ninguém morreu. E ele, não, mas o meu manto. Estava preocupado com o manto, com o único manto que ele tinha. Né? Tão rico de uma coisa tão simples. É exatamente isso. É esse tipo de riqueza que Jesus aqui está condenando. Aquela que toma o lugar de Deus. Aquela que não nos deixa confiar na providência. Então, que a gente possa ter os nossos bens necessários para viver com dignidade. Que cada pessoa tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha onde morar. Que possa estudar, que possa ter segurança. Que possa viver bem, feliz. Mas que nada disso ocupe o lugar de Deus. Que nada disso se torne um ídolo, até porque um dia tudo isso vai passar. Nós iremos morrer e caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. A gente tem que acumular tesouros no céu. Assim ensinou Jesus, nosso mestre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.